Contadores de Mentira é um grupo que completa 30 anos, né? E quando você pensa, puxa vida, 30 anos, são tantas camadas, né, de construção de um território, de construção de um grupo, de um teatro que pressupõe-se comunitário, né? E a gente passou por um momento histórico talvez ímpar, que dada a violência pública da cidade de Suzano, dentro do ponto de vista dos seus gestores, né? Não da comunidade, mas dos seus gestores, e que um grupo que naquela época completava 28 anos, é expulso de seu território, sai como nômade, como refugiado, pega uma casa inteira, carrega para outro lugar, o impacto disso numa comunidade é de um tamanho imensurável. O impacto que a cultura tem, o impacto que um território cultural tem numa comunidade, sobretudo periférica, que é onde a gente estava, do outro lado da linha, atendendo demandas e desassistências. Quando um território sai, aquele lugar vira o que a gente chama de terra arrasada. Nas guerras é muito comum a prática de terra arrasada, né? Queima-se tudo, destrói-se tudo. Isso me fez pensar, tem me feito pensar durante muito tempo, de que esses territórios culturais são, na verdade, biomas culturais, são ecossistemas, né? Um grupo de 30 anos certamente começou com uma semente em algum momento, certamente se ramificou, foi criando rede, foi entendendo o seu território, entendendo o clima, entendendo os períodos de seca, o período que não se produz nada, para entender que a gente também se regenera como ecossistemas, que depende muito das condições daquela comunidade para a gente poder sobreviver como território cultural, né? Então, em uma época, falo hoje, um homem de 52 anos que transportou um teatro inteiro, ou seja, uma floresta inteira, para um outro lugar. E como replantar, como repensar isso? Então, é um processo de transmutação e de carregar uma identidade, né? Então, para mim, os territórios culturais, os grupos de teatro são ecossistemas que, como o nosso, por exemplo, não tem um caminhão do mercado dizendo quero comprar o que vocês produzem. Nosso pensamento é de permacultura, é de troca, é de relacionamento. Então eu não tenho produtos para a indústria, mas eu tenho aquilo que a gente produz de forma orgânica. Então a gente faço também uma comparação a esse tipo de ecossistema, né? Também entender que grupos de teatro, nem todo mundo é raiz. Há aqueles que são sazonais, que passam, mas que cumprem uma missão também importante nos nossos territórios culturais, né? Então, a comparação com o ecossistema é entender, por exemplo, como a caatinga, que é um ecossistema que dorme, parece que está seco, mas quando a chuva vem, a caatinga produz, se relaciona, a diversidade é imensa, né? Então parece que é uma terra inóspita, né? E assim como também os territórios culturais. Também os nossos biomas passam por períodos de defesa. Também há queimadas em nossos territórios, também se afunila, assim como os territórios de fato, as florestas, passam por períodos em que ela tem que enfrentar o agronegócio, a devastação, também os territórios culturais lutam com a mesma estirpe. Manter os seus territórios também significa lutar com um certo modelo de negócios, de sistema de produção, que esse tipo de teatro, esse tipo de relacionamento que a gente tem, não tem afinidade. Então, permacultura, sintropia. A sintropia, por exemplo, fala da diversidade. Nossos territórios trabalham com diversidade, em que uma árvore imensa, centenária, lida com uma plantação de milho sazonal que vai morrer. Mas elas convivem no mesmo território. Elas dependem uma da outra para se autofertilizar. Também na sintropia fala-se muito da poda consciente. É necessário fazer podas. É necessário também extirpar as plantas parasitárias que também tomam as nossas microculturas, né?
Então hoje eu não utilizo mais a palavra teatro de grupo, como se utiliza muito, e tento utilizar a expressão microcultura, bioma cultural, de uma forma ampla nos ecossistemas, né? Eu estou num processo de transformação, acho, de um homem de 52 anos que dirige um grupo de teatro, que dirige dentro de um grupo de teatro. Este processo significa você recompor a sociedade, né? Você sai de uma posição nascida como hierárquica e passa a ocupar um outro tipo de espaço, na diversidade. E a diversidade diz para você o seguinte: é necessário reparação, é necessário olhar a estrutura patriarcal, é necessário olhar a estrutura que não consegue conceber as transformações dos corpos. Então, dentro de um grupo, o bioma funciona como? A direção precisa se transformar, ela precisa sair de um estado e se transformar em outro. E para isso é necessário começar a entender também as dinâmicas de cada pessoa. Então, dentro de um grupo, há de se pensar que todo mundo é potência, que não existe meritocracias, que não existe alguém que é mais talentoso ou menos talentoso que um outro. As obras de um grupo de teatro, para nós não estamos em volta de uma obra. A obra se transforma conforme as pessoas que ali estão. Então, se dentro do meu grupo, por exemplo, tem um homem de 72 anos, nós vamos estar em volta dele, a partir do corpo dele, do tempo dele, da necessidade dele, e a obra será criada para ele. Assim como um corpo preto, por exemplo, teremos que estar em volta desse corpo e as suas necessidades e reivindicações. Um corpo LGBT tem reivindicações na sociedade que o teatro de um grupo precisa acionar. É necessário acionar esses corpos políticos também. Então, uma direção, por exemplo, precisa estar a serviço precisa se relacionar nesse labirinto, precisa também se colocar nessa posição. Um outro fator que a gente trabalha muito nos Contadores de Mentira são os sentidos do espectador e da espectadora. Não se está no teatro apenas para ver, ouvir. Isso são só dois sentidos. Os sentidos precisam ser acionados na memória no sentido comunitário, no sentido religioso daquele ou daquela espectadora, no sentido político, no sentido de memória de uma comunidade. Determinada comunidade pode ver uma obra nossa diferente de uma outra comunidade, dependendo do corpo em que ele ou ela se vê quando está em cena. Então a gente tem provocado a ideia de estar vivo e não em um altar de representação. Não representamos nada, criamos um relacionamento de experiência do teatro. Então, para isso comemos, bebemos, dançamos, para contar determinadas histórias, para que a gente ative sentidos do espectador que às vezes estão no subconsciente. Como, por exemplo, a criança, eu sempre digo a criança, o escritor e o cavalo. A criança é esse espectador, espectadora que necessita do lúdico, quer que você dê imagens. O escritor, esse que olha para o seu trabalho e vê planos de intelectualidade, de livros, de referências, tem uma referência e acúmulo dentro da sua história. E o cavalo, que esse é mais instigador ainda, que é esse espectador, espectadora, que talvez olhe para você e daqui 2 semanas está chorando e não sabe por quê. Porque alguma coisa conecta com esse espectador. Dentro dos Contadores, a ideia de bioma também significa que a gente vai tentar se relacionar com essas pequenas energias, pequenos subconscientes de quem olha para as nossas obras. Me perguntaram para que serve um grupo de teatro em 2025. Essa pergunta está desde o início dos teatros, né? Para que serve o teatro, né? Não serve, porque essa é uma palavra muito oriunda do capital, né? Que coloca
aquilo que a gente produz, a produção para servir a algo, para servir aquilo, porque senão é considerado inútil para a sociedade. Então, é um contrafluxo disso. Não estamos para servir, estamos para nos relacionar, para evocar, para comunhar, para criar fontes de vida. Então, um grupo de teatro hoje, nos tempos virtuais, em que as pessoas cada vez mais se tornam um ideal, a quantidade de curtidas, a maneira como ela é vista, os cancelamentos, não cancelamentos, a imagem pública, a quantidade de likes e etc., medem as pessoas pelos seus conteúdos produzidos, né? Então, eu acho que um grupo de teatro ou funciona ou não funciona nesse relacionamento. Ou ele interage, ou ele toca nas pessoas de alguma forma, ainda de uma forma muito primitiva, que pressupõe relacionar-se, e esse relacionar-se é tão profundo e tão antigo que mantém as nossas ancestralidades, por exemplo. As ancestralidades, às vezes, se dão no fenômeno do teatro, quando acontece um processo que é energético também. Quando o indígena, por exemplo, se relaciona com a natureza em um processo de cosmogonia, para mim o teatro é o mesmo processo. Estamos nos relacionando de uma forma que é impossível em outras artes. Então, somente as artes cênicas, a performance, o circo, as tradições populares, o teatro, da qual o teatro também faz parte dentro das tradições, é que a gente encontra uma possibilidade de fato, viver a experiência coletivamente. Então, muito do que se vê virtualmente parece coletivo, atende a um número imenso de pessoas que estão sozinhas em seus pequenos territórios. O teatro faz o processo contrário, ele obriga a presença. E um estado de presença não é reproduzido em nenhuma outra forma que não seja em intervenções artísticas, culturais, como o teatro, por exemplo.